Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é o médico, pediatra, professor universitário, Dr. Márcio Eli Pontes. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite. Dr. Márcio, hoje a gente ouve muito falar sobre escarlatina. Não era uma coisa comum de se ouvir, mas para quem tem em casa entender melhor, o que é isso? Que doença é essa? Escarlatina é uma doença causada por uma bactéria. Essa bactéria chama Streptococcus beta hemolítico. Ele tem uma especificação do grupo A de Lancefield. Normalmente, essa bactéria pode dar feridas no corpo ou então infecção de garganta que vem com muita placa de pus na amígdala, na garganta. E a faixa etária é 5 a 15 anos. Só que essa bactéria, ele produz uma toxina, a gente fala endotoxina. 10% das pessoas que tem, ele pode desenvolver uma reação que vai dar algumas manchas no corpo, tá? Então, normalmente, assim, 12 horas a 72 horas de iniciado os sintomas, além daquelas placas na amígdala ou, raramente, lesões de pele, vai surgir manchas no corpo e o pessoal confunde com sarampo, com rubéola, com alergia, mas é umas manchas que têm algumas características próprias. A característica principal é que você passa a mão, dá a sensação de lixa. E ela poupa mão e pé, a palma e a planta do pé, e em volta de toda a região da boca. Então é uma palidez perioral e nos lugares de dobra, ela acaba, se você pressionar, ela fica mais intensa. E na evolução dela, no finalzinho, começa a descamar, principalmente palma da mão e a sola dos pés, tá? Por que está falando muito? Porque na região de São João del Rei houve o óbito de 3 crianças, 2 de 10 anos, uma de eu não lembro se é 3 ou 5 anos de idade, e uma delas foi isolada a bactéria, tá? Então houve uma suspeita que essas crianças poderiam ter falecido, né, devido à escarlatina. Eles faleceram com insuficiência respiratória, tudo, mas uma dessas crianças que foi isolado, o exame final definiu que não era escarlatina que essa criança faleceu. Essa mesma bactéria, algumas pessoas, elas podem ser assintomáticas, ou seja, você tem a bactéria com você, ela não te provoca doença, mas você transmite para outras pessoas, né? E a transmissão é como qualquer doença, mais comum é através da saliva, é através do beijo, do contato de mão, raramente indiretamente, como você coloca a mão num objeto, numa maçaneta, em poucos segundos ou minutos, outra pessoa coloca a mão e leva essa mão na mucosa da boca ou do nariz e pega, tá? Normalmente ela é benigna, raramente ela pode complicar, dando problema do rim, que é glomerulonefrite, e pode atingir também o coração, dando reumatismo, tá? O tratamento é antibiótico, você entrando com antibiótico 24 horas, a criança já não transmite mais. Então, o isolamento de escola, assim, o isolamento da criança é 24 horas de iniciado o antibiótico. Porque o diagnóstico ele é clínico, né? Um médico que já viu, tem experiência, sabe fazer o diagnóstico. E a gente está numa fase que as crianças têm ficado muito resfriadas novamente, com muita queixa de dor de garganta. E, pelo menos aqui na nossa região de Andradas, eu não vi nenhum caso, não tem nenhum caso notificado de escarlatina. É importante falar isso para a pessoa em casa não ficar preocupado. Não tem nenhum caso de Andradas. Não tem nenhum caso. Está tendo muita queixa de dor de garganta, mas normalmente é faringite, uns resfriados que o nariz obstrui e a secreção vai para a garganta, tá? Mas escarlatina não, pode ficar tranquilo. Mas é uma doença comum, é uma doença que na medicina os profissionais estão acostumados com ela ou é uma coisa mais assim rara? A escarlatina em si está mais rara atualmente, tá bom? Ela é menos frequente. A infecção pela bactéria, sim, ela é frequente. Que pode gerar... É comum você conversar, dependendo da faixa etária da criança,
pelo menos uma infecção de garganta no ano, teve com placas de pus. E normalmente, assim, a gente já entra com antibiótico, mas se quiser, se tem um exame que você colhe, parece um cotonete grande, você colhe aquele pus, em meia hora dá o resultado, se é o estreptococo que está causando, e você dá o antibiótico de escolha é bezetacil, que é a penicilina, mas muitas pessoas têm medo de tomar, né? Então tem outras opções pela via oral. Essa mudança de estação é uma questão agravante para algumas doenças? Com certeza, tá? Tanto a entrada do inverno como a saída do inverno, existe essa variação climática muito grande, né? Então, às vezes manhãs ou madrugadas um pouco frio, à tarde 35, a gente chega até quase 40 graus. Então essa variação térmica é principalmente preocupante em crianças e idosos, porque os dois têm sistema de imunidade precário. Então, eu costumo dizer para os pais, é importante entender que a criança não é um mini adulto. Ele não tem a mesma resistência, a mesma defesa que um adulto tem. Então, por exemplo, um bebezinho, principalmente os prematuros, né? É importante evitar o contato, né? Uma criança de 5, 10 anos com um resfriadinho de nada, tem contato com um bebê de 1, 2 meses, esse bebê vai pegar um resfriado e vai evoluir para uma bronquiolite, uma coisa mais, que pode ser uma coisa mais grave. Então é interessante entender que são as populações mais vulneráveis que tendem a ter complicações, que são as crianças e os idosos. E a gente está num período de aquele calor extremo, chuva, de repente esfria, de repente vem aquele calor. Sim, então isso assim, haja um organismo, né, que tenha uma resistência, tá? Então é importante a pessoa se hidratar bem, evitar ficar no sol por muito tempo também e muito cuidado que eu estou vendo ultimamente é ventilador e ar-condicionado, tá? Então, aquele ar-condicionado direto para a criança, ou então o próprio ventilador, isso também, se a criança, veja bem, aí você pergunta, isso transmite resfriados, vírus? Não transmite, tá? A transmissão é pessoa a pessoa. Só que, principalmente os vírus respiratórios, eles, para se multiplicar, eles se multiplicam melhor no meio frio. Então, por isso a gente tem mais no inverno. E se você está com vírus e toma sorvete, entra numa piscina gelada, ventilador, ar-condicionado, o vírus vai se multiplicar e vai piorar a criança. A gente está falando, o adulto mesmo. Falando de doença, aproveitando o doutor aqui, Covid, a gente volta naquela questão de manter novamente uma preocupação, casos aumentando. Em Minas Gerais nós tivemos aí, de setembro para outubro, um crescimento de 31% de casos. Algumas regiões na região metropolitana de Belo Horizonte houve aquela questão máscara ou não máscara, já houve essa discussão. É uma preocupação que está voltando nesse final de ano? A tendência é que a Covid ela se torne endêmica, quer dizer, ela não vai embora, mas não vai ter aquela coisa de isolamento de casos, né? Então, principalmente as pessoas que foram vacinadas, a tendência, ela pode ter novamente o Covid por mutações, mas não ter aquela negócio de ter que internar, riscos de vida, a não ser as populações que têm, pessoas que têm comorbidades, né? Você pega um diabético, uma pessoa que já tem vários problemas de saúde, que tem uma imunidade baixa, está fazendo uso de quimioterapia por um câncer, por exemplo, um Covid pode realmente ainda fazer um estrago. Então, todo cuidado é importante. O importante o que está me preocupando um pouco hoje é criança, porque normalmente as crianças, a Covid é leve, né? Mas a maioria das crianças, os pais não vacinaram contra a Covid. É uma situação que eu tenho que respeitar. Como médico, a gente indica a vacina, mas eu sei de casos que a família perderam familiares e saiu a vacina, já vacinou, mas eu sei de pessoas que o pai ou a mãe, um adulto tomou vacina, passou muito mal e aí tem medo de vacinar o seu filho, tá? O que eu posso dizer para esses pais que a vacina que é feita em criança hoje é exclusivamente a Pfizer Baby e ela é extremamente segura, tá? Mas deixo livre a escolha dos pais de fazerem ou não.
ela entra no calendário de vacina a partir de 2024, Sim, né? a partir de 2024, tanto a vacina de gripe, no mesmo dia que for tomar a vacina de gripe, será feita uma dose anual da vacina contra a Covid. Nos grupos determinados, né? Crianças, idosos e pessoas que têm comorbidades, né? Povo indígena, alguns grupos, que é o mesmo grupo que toma a vacina contra a gripe anualmente. Tá, já, doutor, queria muito agradecer a sua participação aqui, esses esclarecimentos sobre essas doenças nessa época do ano. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Espero ter ajudado um pouquinho as dúvidas na população. Obrigado. Conversamos na sessão TV Atende com o médico, pediatra, também professor universitário, Dr. Márcio Elide Pontes.